Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Tivemos na manhã deste sábado o primeiro desdobramento, depois o anúncio da compra da gestão da Arena, feito pelo empresário Marcelo Marques na noite passada. E a primeira consequência disso é a retirada da candidatura de Paulo Calef. Informação que foi divulgada por volta de 10 horas da manhã. O próprio Paulo Calef fez isso nas suas redes sociais, parabenizando o Marcelo Marques por ter feito esse gesto que muda completamente as coisas dentro do Grêmio. Olha, é um capítulo muito importante nessa história centenária do Grêmio, a compra da gestão pelo empresário Marcelo Marques. Então, reconhecendo isso, o Paulo Calef o parabenizou e também alega que questões particulares estão fazendo com que ele, nesse momento, retire a sua candidatura a presidente do Grêmio. Vladimir Chieli também deverá fazer o mesmo. Questão apenas de algumas horas para que ele faça o anúncio. E imagina-se que também Denis Abraão siga o mesmo caminho, que o Sérgio Canosi siga esse mesmo caminho, porque não há como ir contra a maré nesse momento. Suponhamos aí que mais de um candidato chegue ao segundo turno, evidentemente que com o voto do associado não há como brigar. E o voto do associado, o voto do torcedor, nesse momento, torcedor do Grêmio, está direcionado para Marcelo Marques pelo ato extraordinário que ele realizou na noite passada. É possível até, vou tentar me informar, mas há alguns indícios aí de que ocorra uma eleição por aclamação. Claro, há todo um trâmite, a eleição primeiro precisa acontecer entre os conselheiros e depois, repetindo aqui, ela vai para o segundo turno se houver mais de uma candidatura, mas quem sabe, após a eleição via Conselho Deliberativo, e também há uma tendência nesse momento de que muitas pessoas acabem apoiando os conselheiros que farão parte da chapa indicada pelo próprio Marcelo Marques. Ele ganha força também dentro do próprio Conselho Deliberativo do Grêmio. Não sei não se essa eleição acaba não acontecendo por aclamação, nem acontece, e na prática o processo eleitoral tão bombástica, tão retumbante foi a notícia de ontem à noite. Lembrando apenas os dados dessa negociação, o empresário Marcelo Marques, ele está pagando para o Grupo Rive, o grupo financeiro Rive, está pagando 80 milhões de reais e mais 50 milhões de reais ele está pagando para a própria Meta, que é a representante da falida OAS, a OAS, que foi a empresa responsável pela construção da Arena. Então, é um investimento muito alto, há um parcelamento aí no valor que é pago para a Rive, mas ele festejou ontem à noite, festejou essa conquista que nesse momento parecia impossível. Tantas as amarras que envolvem esse contrato, foi certamente muito eficiente o trabalho feito pelo departamento jurídico, pela equipe de advogados que trabalha junto com o Marcelo Marques. Os próximos passos na prática. Hoje pela manhã, o Eduardo Magriço, um dos vice-presidentes do Conselho de Administração do Grêmio, ele deu uma entrevista para o pessoal da Rádio Imortal, dizendo que começa agora um processo de transição, porque foi feita uma pergunta que é natural. O torcedor do Grêmio já verá benefícios na próxima partida? Porque a grande bronca do torcedor do Grêmio é o tratamento que ele recebe quando comparece aos jogos da Arena, justamente porque a gestão não é feita pelo próprio Grêmio. O Eduardo Magriço colocou que essa transição evidentemente levará algum tempo, mas funcionários do Grêmio, porque a partir de agora o Marcelo Marques tem a procuração dele, não há ainda uma formalização dessa compra, mas ele já recebe uma procuração para começar a trabalhar por lá, começar a botar a sua equipe a trabalhar por lá. E uma equipe que vai trabalhar em conjunto com a direção do Grêmio. Então, funcionários do Grêmio, e eu conheço muitos funcionários do Grêmio que sempre realizavam o trabalho de organização das partidas dentro do velho Estádio Olímpico, e lá a coisa era muito eficiente. Então essas pessoas certamente vão trabalhar também e alguns benefícios já poderão ser sentidos, por que não, no jogo contra o Alianza Lima, jogo de volta. O Grêmio joga primeiro lá em Lima, no Peru, depois faz o jogo de volta contra o Alianza, estou falando dos playoffs da Copa Sul-Americana, algum tipo de benefício já poderá ser sentido. E evidentemente que a partir de 2026, sim, a coisa será muito melhor ainda, vai fluir muito melhor, o torcedor passará a ser ouvido.
Essa é o grande pano de fundo dessa história. O torcedor passará a ser ouvido e passará a ser respeitado, porque qualquer coisa ele terá a quem se dirigir. Entendem? Não é como uma empresa privatizada, coisa que acontece muito aí. Uma empresa compra uma estatal. Vamos falar da questão da energia elétrica, por exemplo. A quem você reclama quando falta luz? A empresa que comprou, ela não tem tanta atenção assim com as pessoas, com o contribuinte. É a mesma relação que pode ser estabelecida no caso da Arena. Agora o torcedor saberá a quem reclamar. E evidentemente que o Grêmio não vai querer ficar mal junto ao seu torcedor. A Arena estava se lixando para o torcedor do Grêmio. A direção não. A direção tem responsabilidade, sobretudo uma direção que ainda estará nos primeiros dias do seu mandato, que terá a duração de 3 anos. É uma coisa extraordinária, de um peso inigualável. Eu que sou um cara que acompanha diariamente o Grêmio, fiz toda a minha carreira jornalística sendo praticamente setorista do Grêmio, eu fazia tempo que eu não via uma coisa tão impactante assim, uma coisa que faz tão bem para a autoestima do torcedor do Grêmio. A direção do Grêmio, repito, ela começa a fazer um trabalho em paralelo com o Marcelo Marques. Estabeleceu-se uma boa relação entre a direção do Grêmio e o empresário Marcelo Marques, a direção municiando o empresário de algumas informações que tinha e que foram decisivas para que ele pudesse realizar a compra da gestão. Marcelo Marques vai doar a Arena para o Grêmio? Essa pergunta tem sido muito feita e essa pergunta, com toda certeza, será respondida numa entrevista coletiva que ele vai conceder nos próximos dias. Eu imagino assim, pessoal. Imagino que ele vai com o passar do tempo, recuperar esse investimento que faz agora, porque não vai ficar eternamente como presidente do Grêmio, mas seguramente vai suavizar muito as condições. Vai suavizar muito, não vai apertar o Grêmio, não vai colocar o Grêmio contra a parede. Não sei se é exatamente uma doação. Acho que é um passo realmente muito forte, porque você está disponibilizando 130 milhões de reais e não quer receber de volta, e ainda vai colocar muito dinheiro para a contratação de jogadores quando começar a temporada. Ele diz que se acerta, vai se acertar com o Grêmio, não tem qualquer tipo de problema. Então, estamos diante do fato mais significativo dos últimos anos na vida do Grêmio, a majestosa Arena, aquela obra fantástica que o torcedor visita e torcedor comparece a cada jogo do Grêmio, a qual o torcedor comparece a cada jogo do Grêmio, agora é do Grêmio. O Grêmio vai começar logo uma campanha de sócios, há muitos espaços para serem ocupados por associados dentro do estádio, e aí o associado vai pagar com gosto, porque estará dando o seu dinheiro para o Grêmio. A possibilidade comercial que a Arena oferece, a possibilidade de naming rights, possibilidade de mais painéis, toda essa arrecadação virá para o Grêmio. Bilheterias, todas elas, todas as partidas, o que for arrecadado vai para os cofres do Grêmio. Não fica nos cofres da gestão da Arena Porto-Alegrense. Muda completamente a vida do Grêmio, que sobe um patamar extraordinário. Torna-se uma potência ainda maior o Grêmio a partir do momento em que tem a Arena nas suas mãos. Que sábado! Que final de semana! Que notícia! Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Ali no botão da inscrição. Falei em nome do Frigorífico Borussia. Produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. Abraço!